Seja muito bem-vindo a mais uma aula e hoje eu vou falar sobre os 5 passos para sair do sedentarismo. Tá? 5 passos muito importantes para ti que hoje vive uma vida sedentária e vai ser fundamental para te sair dessa situação. Tá? Antes de falar sobre isso, vamos pensar um pouquinho como é que está a tua vida hoje em dia. Se tu é um cara completamente sedentário, se tu é um cara que não faz nenhum tipo de atividade, eu estou falando um cara, mas homens, mulheres, que não faz nenhum tipo de atividade hoje em dia. Está com sobrepeso, pior de tudo, está com obesidade, a vida não deve estar legal, né? Deve estar difícil para fazer coisas simples. E provavelmente tu deve se sentir muito mal com isso, né? Não consegue fazer coisas simples do teu dia a dia. Eu vou citar algumas coisas assim que provavelmente sejam a tua realidade de hoje, né? Se tu é um cara com sobrepeso ou com obesidade. Mas, por exemplo, hoje em dia deve estar difícil subir uma escada. Vai subir uma escada, dói o joelho, chega lá em cima ofegante, né? Tem que subir um vão de escada de um andar para outro, chega ofegante, dor no joelho. Provavelmente, se tu é um cara sedentário, tu não está mais conseguindo acompanhar o ritmo dos teus filhos, não está conseguindo mais brincar com os teus filhos, né? Porque tu não tem fôlego para isso, não tem condicionamento para isso e porque tu sente dor articular. Se tiver que brincar no chão, por exemplo, vai doer o joelho, vai doer a lombar. Se tiver que pegar um objeto para brincar com teu filho, vai doer teu ombro. Isso não é legal. Isso, psicologicamente falando, isso é muito ruim para quem passa por isso. Estou falando isso pelos relatos de alunos que eu tenho que já me procuraram relatando isso, que a vida deles estava nessa situação. Sobrepeso, obesidade, dor articular e pior de tudo, o que afetava muito eles, essa parte psicológica, é que eles não conseguiam mais brincar com os filhos deles. Não sei se é a tua realidade hoje, né? Mas eu estou falando de repente para ti que tá me assistindo agora, pode ser essa a tua realidade de hoje em dia, né? Por ser um cara completamente sedentário. Tá? Então eu falo porque a pessoa sedentária, coisas simples do dia a dia ela já não consegue mais fazer. Eu citei subir uma escada e brincar com os filhos, mas vai entrar num carro ou sair de um carro é uma coisa difícil, uma coisa que seria muito simples, muito fácil de fazer, acaba se tornando muito difícil. Tá? Então, são coisas que chegam um determinado momento que é importante parar, refletir, pensar sobre isso e buscar ajuda. Buscar ajuda, reconhecer que está com um problema e buscar ajuda. Talvez tu está me assistindo e tu precise de ajuda, então eu estou aqui para te ajudar, tá? Então essa aula é para ti. Vamos lá então, gente. Vou citar então 5 passos para quem está nessa situação de sedentarismo, de obesidade, que quer sair disso, né, e precisa de ajuda. 5 passos importantes. O primeiro deles, definir uma meta. Uma meta, né? É importante, tudo que a gente vai fazer na vida é importante a gente ter uma meta, né, alguma coisa para alcançar, um objetivo no final. Por exemplo, tem muita gente que todo início de ano, ali nos primeiros dias do ano, traça uma meta daquele ano. Esse ano eu quero conquistar tal e tal coisa, eu quero viajar para tal lugar, eu quero desenvolver tal projeto, eu quero perder 10 quilos, eu quero ganhar 10 quilos de massa muscular. É uma meta. Eu quero vestir aquela calça que eu usava antes e agora não entra mais. Eu quero... Mulher falando, eu quero voltar a vestir aquele vestido que eu usava e hoje eu não consigo mais. Então é importante a gente ter uma meta sempre que a gente vai começar a praticar alguma coisa. Seja nessa parte de exercício, que é o que eu estou falando, ou na área profissional, por exemplo, na área pessoal, mas é importante a gente ter uma meta de vida, alguma coisa que a gente queira alcançar, que a gente queira buscar lá no final. Então é importante definir uma meta
Primeiro de tudo, como tu estás hoje e como tu quer te ver daqui a 30, 60, 90 dias, 6 meses. Como é que tu está hoje? Como é que tu quer ficar lá na frente? Então é importante ter uma meta, né, de como tu está hoje, como tu quer ficar, a mudança que tu quer no teu corpo, falando sobre essa parte estética. Por exemplo, se tu é um cara com obesidade, tu já está pensando que lá na frente, daqui a 3 meses, por exemplo, tu quer estar com 10 quilos a menos, 15 quilos a menos, de repente. Isso é possível, mas tem que haver uma meta. Uma meta que seja possível de alcançar. Então é importante a gente ter essa meta de como a gente quer estar lá na frente. Isso determina um tempo também, que a meta não é só como a gente quer estar lá na frente, a gente tem que também definir um tempo para isso, para a gente alcançar esse nosso objetivo. Tá? Então é importante tu definir essa meta dentro de um prazo. Tem que ter um prazo, início e fim, tá? Tem que ter esse prazo para tu alcançar esse teu objetivo, né? Então, como tu quer estar lá na frente, por exemplo, porque eu citei lá no início da aula, hoje tu não consegue brincar mais com os teus filhos no chão. Tu cansa, dói o joelho, não consegue ficar agachado no chão. Lá na frente, daqui a 3 meses, tu quer conseguir fazer isso. Então, isso já é uma meta. Vai subir a escada do prédio hoje, tu chega ofegante no segundo andar. Daqui a 3 meses, tu quer chegar bem lá em cima, não quer sentir dor no joelho para subir essa escada. Isso é uma meta. Então é importante que antes de iniciar um treinamento tenha uma meta, tenha um propósito para alcançar. Até dentro do próprio treino. É bem comum, eu falo porque é bem comum o aluno iniciante que está completamente sedentário, com sobrepeso e dor articular, quando me procura e vai começar a treinar, ele olha para o colega de treino dele e aí começa a me dizer, bah, isso aqui eu nunca vou conseguir fazer, porque isso é muito difícil, porque o fulano e o ciclano levantam tantos quilos. Só que tem que ter uma meta, ele tem que pensar que daqui a 3 meses, aquilo que ele acha impossível, pode ser possível. Tudo depende do treinamento, mas é possível ter uma meta, né? É importante ter uma meta para alcançar isso. Então é bem comum um aluno começa, ele diz que eu não consigo pular corda, que eu não consigo fazer burpee, não consigo agachar com aquela carga, que eu nunca vou conseguir, e daqui a pouco passa ali 3, 4 meses, ele está fazendo isso, ele, pô, eu consegui fazer, achava que era impossível, mas tudo graças ao treinamento, à disciplina no treinamento, né? Treino e alimentação e dedicação. Então, ele acaba conseguindo fazer. E tu também pode conseguir, basta querer, mas primeiro de tudo, tem que ter uma meta a alcançar lá na frente. Tá? Então, esse foi o passo 1 para sair do sedentarismo, ter uma meta. Passo 2. Escolha o melhor horário para você treinar. O que eu quero dizer com isso? Já aconteceu inúmeras vezes comigo, e hoje, por já ter essa experiência, né, quando o aluno me procura, eu já levanto essa questão com ele. Já aconteceu do aluno me procurar querendo treinar no meu primeiro horário da manhã, por exemplo, 6h30 da manhã. E eu dava o horário tudo, o aluno vinha, passava mal, ficava tonto, quase vomitava e não rendia nada no treino, porque esse não era o horário dele. Esse aí não era o melhor horário para ele treinar. Então, o que eu quero dizer com isso? Não adianta tu olhar assim, eu posso treinar em tal horário e vai. Mas aí eu sempre pergunto, será que tu consegue treinar nesse horário? Será que 6h30 da manhã é bom para ti? Será que às 9 da noite é bom? Tu não vai estar muito cansado também às 9 da noite? Então é sempre importante pensar, definir um horário e, primeiro de tudo, faz essa pergunta para ti. Esse horário é bom para mim? Será que eu vou render nesse horário? Será que eu vou conseguir treinar nesse horário? Então é importante, né, definir esse horário e, primeiro de tudo, fazer essa pergunta, analisar se realmente tu vai conseguir. Se tu vai conseguir render nesse horário de treino. Se conseguir render às 6h30 da manhã, ótimo.
vai sair daqui super disposto para trabalhar o resto do dia. Mas tem pessoas que às 6h30 da manhã não rende, né? As pessoas rendem só 7, 8, 9 da noite. Então é importante definir isso. Falando sobre a definição desse horário, uma coisa muito importante também. O dia de treino, no dia do teu treino, o horário do treino, ele tem que ser prioridade, tá? Tem que ser tua prioridade, ele tem que estar lá na tua agenda anotado, cola na porta da geladeira, faz um lembrete no celular, mas tem que ser a prioridade daquele dia. Não adianta, e eu falo por experiência de alunos que eu já tive, se der tempo eu vou. Eu tô com meu dia hoje está muito cheio, eu tenho que trabalhar, meu marido, minha esposa, meu filho, se der tempo eu vou, acaba não vindo. Então assim, tem que ser prioridade. Porque eu sempre digo, o horário do treino tem que ser como se fosse uma consulta no médico. Sabe, tem que ser prioridade. A tua vida depende daquilo ali. Principalmente se tu está nessa situação hoje, se tu é um cara sedentário, com dor articular e com sobrepeso e obesidade. Então o dia e o horário do treino, isso tem que ser prioridade na tua vida, prioridade na tua agenda. Se teu treino é às 6 da manhã, se teu treino é meio-dia, se teu treino é 8 da noite, aquele horário é teu, aquele horário é sagrado. E uma coisa que eu sempre digo, no horário do treino, se possível, desliga o teu celular, esquece o mundo naquele horário. Aquela 1 hora, ou 40 minutos, ou 30 minutos, é só tua e de mais ninguém. Esquece a família, esquece os filhos, esquece o marido, esquece a esposa, aquele horário é teu. É dedicado somente a ti, tá? Então, pensa nisso, tá? Se for treinar, escolhe um horário que tu esteja disposto e esse horário tem que ser prioridade no teu dia, tá? Então, esse foi o passo 2 para sair do sedentarismo. Passo 3. Esse também é um erro bem comum. Não pensa demais se tu vai ou se tu não vai. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a pessoa completamente sedentária, que está ali há 10, 15, 20 anos sem fazer exercício, começa a pensar, eu tenho que treinar. Passa 30 dias, ela diz, eu tenho que treinar. Passou 60 dias, ela continua dizendo, eu tenho que treinar, eu precisava treinar, precisava começar a fazer alguma atividade. E ela fica só pensando nisso, pensando, mas ela não vai atrás, não procura e não começa. Ou até ela procura uma informação aqui, uma informação ali, aí começa a pensar no preço que é cobrado aqui, no preço que é cobrado ali, e nisso de ficar analisando 2, 3, 4, 5 lugares que ela pode ir treinar pelos preços que estão cobrando, ela acaba não indo a lugar nenhum, e quando vê, passou 6 meses, passou 1 ano, e ela continua do mesmo jeito, na mesma situação, completamente sedentária, com sobrepeso, com obesidade, com dor articular, muitas vezes com depressão, né? E continua naquela mesma situação. Então eu sempre digo, precisa começar a treinar, não pensa muito, né? Vai ali, pesquisa algum lugar que tem treino, se for perto da tua casa, melhor ainda, vai lá te informar sobre horários, valores, como é que funciona e vai treinar. Se não gostou dali, vai para outro lugar, até tu achar algum lugar que encaixe naquilo que tu quer realmente, mas vai. Se ficar parado no sofá pensando, o tempo passa 6 meses, passa 1 ano, passa 10 anos, tu continua naquela situação, cada vez piorando mais, a cada dia piorando mais, tá? Então, passo 3, gente, para sair do sedentarismo. Não fica pensando demais. Não fica pensando demais porque o tempo passa e tu continua pensando e não sai do lugar, tá? Vai, pensa um pouquinho e vai. Escolhe onde tu quer treinar e vai. Não fica te enrolando muito, tá? Então, esse foi o passo 3. Passo 1, já falei, definir uma meta. Passo 2, escolher o melhor horário. Passo 3, não pensar demais. Passo 4 para sair do sedentarismo. Esse é muito importante. Procura uma atividade que você goste de fazer. Procura alguma coisa que tu gosta. Não adianta, né, uma coisa muito importante falar sobre isso. Não adianta tu fazer alguma coisa por
obrigação. Se fazer uma coisa por obrigação, tu não vai gostar e tu vai parar, porque tu vai fazer de má vontade, porque tu não gosta. Então procura algo que tu goste de fazer. Eu sempre falo sobre isso. Porque não adianta teu marido dizer que tu tem que fazer, tua esposa falar que tu tem que fazer, teus filhos te levarem para fazer em algum lugar, teu amigo que pratica tal coisa, tal esporte, joga tênis, joga beach tênis, faz crossfit. Se tu não gosta disso, não faz. Não faz. Não adianta tu... Por exemplo, não adianta treinar crossfit, treinar funcional, treinar musculação, jogar beach tênis, andar de bicicleta se tu não gosta. Claro que é importante tu fazer para experimentar. É importante vivenciar essas atividades até para ver se tu vai gostar ou não. Mas agora não adianta fazer algo que tu não gosta, tá ali porque... Claro, primeiro de tudo, tu precisa, tua vida depende de uma atividade física, né? Se tu é um cara que está na situação de obesidade, a tua vida está dependendo disso. Mas se tu fizer uma coisa que tu não gosta, não vai adiantar. Então vai lá, pratica, experimenta, mas acha algo que tu goste. Tu vai achar, com certeza, né? Esse negócio de, eu não gosto de nada, não. Tem que praticar até encontrar algo que goste, né? Mas é importante vivenciar isso, né? Vai vivenciando. Pratica tal aula disso, tal aula daquilo, uma hora ou outra tu vai encontrar alguma coisa que tu realmente goste e tu vai te encaixar nisso e vai seguir treinando, porque a tua vida depende disso, tá? Mas não faz nada por obrigação, porque durante o exercício tu tem que sentir prazer. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas acham até, como assim sentir prazer no exercício? Mas sente. Depois que tu começar a praticar, tu vai sentir os benefícios dele. Uma delas vai ser o prazer. Tu vai sentir prazer em realizar esse exercício. O teu humor vai melhorar. Tu vai ficar muito mais humorado, muito mais disposto para o teu dia a dia, seja para o trabalho ou para as atividades com a tua família. Tá? Então, assim, o exercício físico ele só tem a acrescentar na tua vida, desde que tu faça algo que tu realmente goste, algo que te dê prazer, porque se for algo por obrigação, tu não vai ter tu não vai gostar nem um pouco de praticar e tu vai acabar desistindo, não vai fechar nem um mês de treino, tu vai desistir, vai fazer tudo errado, vai até se machucar por fazer de má vontade, tá? Então, passo 4, procure algo que você goste de praticar, tá? Não faça nada por obrigação, jamais. Passo 5, pessoal. Passo 5, muito importante também, não tenha pressa nesse processo, tá? Se hoje tu é uma pessoa completamente sedentária, 100% sedentária, eu vou repetir de novo, se tu está com sobrepeso ou obesidade, com dores articulares, não tenha pressa. O processo ele é longo, ele é demorado, tá? Por que eu estou falando isso? Muitas vezes acontece de pessoas me procurarem querendo resultados absurdos em 30 dias. E eu não posso entregar isso, não posso prometer porque eu não vou conseguir entregar isso para ela. Claro que em 30 dias dá para a gente mudar bastante coisa no corpo, claro que dá. Dá para perder alguns quilos, dá para perder 5 quilos, até mais, 6, 8 quilos em um mês, claro que dá. Mas não tenha pressa nesse processo. Eu sempre procuro, quando eu falei lá da meta, estabelece uma meta de pelo menos 3 meses. Daqui a 3 meses, realmente, tu vai conseguir notar uma mudança grande no teu corpo, né, no teu condicionamento. Aquilo que era muito difícil de fazer antes, já vai estar mais fácil. Eu sempre digo, quando o aluno começa a treinar e vem dessa situação de sedentarismo, e os primeiros treinos são muito cansativos para ele, mesmo sendo um estímulo, que nem eu digo, é um treino leve, mas para quem está na situação, esse treino leve se torna muito cansativo, muito pesado. Eu sempre digo, quando o aluno me pergunta assim, mas eu estou muito mal, eu não consigo render, eu estou super cansado, eu sempre digo, espera 30 dias que tu vai ver que daqui a 30 dias esse mesmo treino já vai estar fácil.
passa 30 dias, ele diz, bah, tô voando nesse treino. E aí, passou 30 dias, aquilo que está começando a ficar difícil, eu digo, daqui a 30 dias vai estar fácil, e realmente. Então ele vai progredindo, a cada ciclo aí de 30 dias, ele vai notando essa diferença no condicionamento, fisicamente, vai começando a perder peso, né? Mas é importante não ter pressa nesse processo, né? Se tu acabar te afobando demais, tu vai acabar até ficando meio frustrado, né? Porque tu não vai conseguir atingir resultados que tu tá querendo em pouco tempo, tá? Então eu sempre digo, estabelece pelo menos uns 30 dias para tu ter uma meta alcançável, né? Não adianta também tu em 30 dias querer uma meta que seja impossível de alcançar, tá? Então, importante não ter pressa. Eu falei sobre essa questão da frustração, mas também, gente, quando o aluno acelera esse processo de saída do sedentarismo, duas coisas podem acontecer. Por exemplo, vou falar aqui como é que eu trabalho quando um aluno me procura para sair do sedentarismo. A gente faz treinos de 3 vezes por semana. Só que o aluno começa a treinar e começa a se sentir bem e começa a notar que está rendendo melhor e ele quer mais. E aí, por conta própria, ele acaba... Eu vou falar casos que já aconteceram, né? Depois que aconteceu, que o aluno veio me falar o motivo e aí eu tive que explicar melhor isso para ele. Mas já aconteceu do aluno me procurar, fazer 3 treinos semanais comigo e eu imaginava que ele só fizesse isso. Mas por conta, ele pensou, eu estou bem, eu estou indo lá com o professor, estou treinando bem, eu vou fazer mais. E começa a fazer por conta, fazer caminhada, pedalar, correr, e aí o cara sobrecarrega demais e acaba se machucando. Então não pode ter pressa, tá? O que acontece, eu falei de sobrecarregar, tu está treinando 3 dias por semana, tu era um cara completamente sedentário. E aí de uma hora para outra tu começa a treinar 5 vezes por semana. As tuas articulações não vão aguentar, elas não estão preparadas para isso ainda. A tua musculatura também não vai aguentar. E aí tu vai quebrar, tu vai acabar te machucando, aí tem que ficar um período de tempo parado para recuperar. E aí aquela meta que tu tinha para 90 dias, ela acaba se tornando mais longa, porque tu acabou te afobando lá no início do processo, acabou te machucando. Isso se tu não acabar desistindo depois dessa lesão, tá? Então, quando a gente tem que cuidar muito, quando está começando a treinar, sair do sedentarismo, não pode ter pressa para não acelerar o processo, tá? Porque tu pode te machucar. E uma outra coisa que pode acontecer também, quando o aluno acelera o processo, é uma coisa que a gente chama de overtraining, que é quando o aluno começa a treinar demais e o organismo, a musculatura e as articulações não dão conta, e aí ao invés do aluno ter ganhos durante o treinamento, ele acaba tendo perdas. O que acaba acontecendo? Mais cansaço, mais dor articular, mais lesões, mais dificuldade para dormir, e se o aluno está procurando emagrecimento, ele acaba ganhando peso ao invés de perder. A musculatura fica tão estressada, o organismo tão estressado, que ele acaba ganhando peso ao invés de perder peso. Tá? Então é muito importante respeitar o processo, tá? Não acelera, não faz demais. Principalmente se está agora saindo do sedentarismo, são 3 treinos por semana, faz os 3 treinos, faz aquilo que tu está sendo orientado a fazer, não tenta fazer por conta, que não vai dar certo, vai acabar te machucando, tá bom? Então esse foi o 5º passo para sair do sedentarismo. Vamos lembrar todos. Passo 1, estabelecer uma meta alcançável, né, para o treinamento, uma meta que seja alcançável, tá? O passo 2, escolher o melhor horário para treinar, o melhor horário para ti. Não adianta vir às 6h30 da manhã, às 6h30 da manhã tu não vai render nem 9 da noite, tá?
E lembrando que esse horário ele tem que ser prioridade no teu dia, tá? Coloca lá na agenda. Horário de treino é prioridade no teu dia. Não são as outras coisas que vêm antes, é o teu horário de treino. Como se fosse a tua consulta no médico, tua consulta no teu cardiologista, tá? Tu depende dessa consulta para sobreviver, tu depende desse treino para sobreviver, tá? Passo 2, escolha o melhor horário. Passo 3, não pensa demais. Tu tá precisando sair do sedentarismo, não fica pensando, será que eu vou, será que eu não vou, aonde que eu vou treinar, na academia tal, no fulano, não. Escolhe e vai. Não deu certo ali, vai para outro lugar. Uma hora tu vai te encontrar e vai ficar nesse lugar, tá? Mas não pensa demais quando vê, passou um ano e tu não fez nada. Esse foi o passo 3. Passo 4, para lembrar, procura uma atividade que tu realmente gosta de fazer. Não faz nada por obrigação, porque não vai dar certo. Tu vai fazer sem vontade, vai acabar te machucando e desistindo. Procura uma coisa que tu gosta para sentir prazer durante o exercício, tá? E o passo 5, não tenha pressa nesse processo. O processo é lento mesmo, tá? Não adianta tu querer em 30 dias aí ficar com o abdômen sarado, porque não vai dar certo, tá? O processo é lento. Certo? Pessoal, então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Para falar sobre 5 passos para sair do sedentarismo. Espero realmente que isso tenha sido de valor para ti, principalmente se tu está na situação de sedentarismo, de sobrepeso, de obesidade, de dor articular e está desesperado procurando ajuda, procurando uma solução para sair disso. Tá certo? Até a próxima aula, então!